Elias observava o pôr do sol sobre as colinas verdes de sua pequena propriedade rural. Um refúgio que ele construiu com o suor de quem já viu o pior do mundo, e decidiu que a distância era a melhor forma de manter a sanidade. Ex-analista de inteligência de alto escalão, ele trocou os códigos criptografados e as salas frias sem janelas pelo cheiro da terra úmida e o silêncio reconfortante do campo. Mas Elias sabia, por experiência própria, que o silêncio absoluto nem sempre é sinônimo de paz. Muitas vezes, é apenas o vácuo sufocante que precede o impacto de uma tempestade devastadora. Ele passava seus dias cuidando da horta e consertando velhas cercas de madeira, mas sua mente permanecia em alerta, incapaz de desligar os instintos afiados que o mantiveram vivo durante décadas no epicentro das decisões globais mais sombrias. Enquanto ele limpava as mãos calejadas na calça de sarja, as telas das grandes metrópoles pulsavam com uma energia frenética e artificial. Shoppings estavam lotados de pessoas sorridentes. As famílias celebravam o novo boom econômico prometido com fervor pelos principais telejornais. E o otimismo era a única moeda de troca permitida oficialmente nos círculos sociais e digitais. A mídia pintava um quadro vibrante de prosperidade eterna, ignorando deliberadamente as sombras que cresciam nas bordas da realidade cotidiana. Para o cidadão comum, a guerra era apenas um conceito arcaico e poeirento, algo que acontecia apenas em livros de história ou em terras desoladas do outro lado do oceano, longe de suas vidas confortáveis e previsíveis. Elias, contudo, nunca parou de olhar para as frestas do sistema. Em seu escritório improvisado nos fundos da casa, cercado por monitores antigos e equipamentos de rádio amador que chiavam baixinho na penumbra, ele começou a notar padrões anômalos que desafiavam a lógica da normalidade. Não eram explosões ou discursos inflamados que o preocupavam, mas sim sutilezas matemáticas que apenas olhos treinados em décadas de espionagem poderiam decifrar. Rotas de navios cargueiros gigantescos, antes retas e eficientes, agora faziam desvios inexplicáveis por milhares de milhas, contornando águas profundas como se evitassem uma ameaça invisível sob as ondas. Mais perturbador ainda era o rastro financeiro silencioso. Entidades fantasmas compravam estoques massivos de antibióticos de amplo espectro e suprimentos médicos básicos, secando o mercado global sem gerar um único alarde na imprensa internacional. No céu, satélites civis eram movidos discretamente de suas órbitas originais, abrindo corredores de silêncio eletrônico que ninguém na grande mídia parecia questionar ou mesmo notar. O medo frio começou a subir por sua espinha. Uma sensação familiar que ele esperava nunca mais sentir. Elias pegou o telefone, hesitando por longos minutos antes de discar números secretos que jurou nunca mais usar em sua vida pacata. Ele tentou contatar antigos colegas, homens que ainda ocupavam cadeiras de couro nos altos escalões do poder governamental. A resposta foi um vácuo ensurdecedor. Alguns não atenderam, outros, ao ouvirem sua voz, desligaram imediatamente sem pronunciar uma única palavra. O último que restou, um velho mentor de voz cansada e trêmula, limitou-se a dar um aviso sombrio antes que a linha ficasse muda. Elias, você está fora do jogo agora. Não mexa onde não é chamado se quiser ver o sol nascer amanhã. O que está vindo não tem volta para ninguém neste solo. Naquela noite, Elias observou sua esposa na cozinha através da porta entreaberta. Ela preparava o jantar com calma, alheia à tempestade que se aproximava velozmente, acreditando piamente em cada palavra de estabilidade vinda da televisão estatal. Ele sentiu o peso esmagador de uma escolha impossível: proteger sua família em um silêncio covarde, ou arriscar tudo para expor a negligência de líderes que, ele sabia bem, já tinham seus lugares reservados em bunkers subterrâneos profundos. A solidão da verdade era um fardo que começava a esmagá-lo, criando uma barreira invisível entre ele e as pessoas que amava. A confirmação final de suas suspeitas veio de forma mundana e cruel na manhã seguinte. O rádio noticiou o fechamento repentino de todas as grandes rotas de saída da capital para supostas obras de manutenção de infraestrutura urgentes. Um bloqueio logístico total, disfarçado habilmente de melhoria pública. Era o cerco sendo montado,
A elite estava garantindo que as massas permanecessem presas em seus centros urbanos quando o caos fosse finalmente desencadeado pelas potências mundiais. Enquanto o mundo girava em sua ignorância planejada, Elias recebeu um sinal final em sua estação. Um fragmento de dados de um satélite militar atravessou o ruído de fundo por apenas um segundo. Era uma contagem regressiva numérica e implacável que ninguém mais na Terra estava vendo. O tempo estava acabando para todos nós. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O relógio digital na tela de Elias marcava o início do fim, e ele era agora a única testemunha da escuridão absoluta que já se projetava no horizonte, pronta para engolir o mundo de uma vez por todas. A luz azul da televisão banhava a sala de estar, onde líderes mundiais apertavam as mãos sob bandeiras de seda, prometendo com fervor uma era de paz e sustentabilidade global. Para Elias, aquela imagem transmitida em alta definição era apenas uma máscara grotesca. Enquanto as palavras de união e prosperidade ecoavam suavemente pelos alto-falantes, ele observava, através de seus terminais criptografados, o desaparecimento silencioso de carregamentos massivos de grãos e a drenagem rápida das reservas de combustível das refinarias civis. O governo chamava isso oficialmente de remanejamento estratégico para o bem comum. Mas Elias sabia que os recursos vitais estavam sendo canalizados, sob o manto da noite, para os complexos subterrâneos nas montanhas. O povo, hipnotizado por gráficos de crescimento econômico, não percebia que os pratos logo estariam vazios e as luzes se apagariam para sempre. A tensão dentro de casa tornava-se densa como o ar antes de uma tempestade. Sua esposa o observava com uma mistura de piedade e exaustão, enquanto ele reforçava as janelas do porão com vigas de aço pesadas. Elias, pare com isso. Você está nos assustando e assustando as crianças, ela implorou certa noite, com lágrimas de cansaço. Para ela, ele era apenas um homem quebrado pelo passado traumático na inteligência, incapaz de deixar a paranoia para trás. Ela falava com entusiasmo sobre as próximas férias de verão, agarrando-se à normalidade cotidiana como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira podre no meio do oceano. Elias queria gritar a verdade, mostrar a contagem regressiva pulsando em vermelho em sua tela secreta, mas o abismo entre a percepção dele e a negação dela era intransponível. Ele era um vigia solitário em sua própria casa, que já cheirava a medo e isolamento. Sob uma neblina fria e cortante, Elias dirigiu até um antigo complexo industrial abandonado na periferia da capital. O encontro fora marcado por frequências de rádio de baixa potência, indetectáveis para a vigilância estatal onipresente. Lá, entre ruínas de concreto e metal retorcido, encontrou sua fonte anônima, um homem cujos olhos refletiam um pavor profundo e antigo. A revelação foi um soco no estômago que o deixou sem ar. O acordo de paz celebrado na TV era, na realidade, um pacto de partilha territorial. As grandes potências já haviam decidido quais nações seriam sacrificadas como zonas de amortecimento e como os recursos seriam divididos entre a elite após o conflito baixar. Não era uma tentativa de evitar a guerra, mas de gerenciar a aniquilação para que os poderosos pudessem herdar as cinzas da terra devastada. O horror aprofundou-se quando a fonte entregou a Elias um drive blindado com selos governamentais. O sistema de alerta precoce do país, a rede de radares que deveria detectar qualquer ameaça aérea, fora desativado propositalmente por ordens do alto gabinete. O motivo era uma crueldade matemática: evitar o pânico generalizado que congestionaria as estradas principais, impedindo a fuga segura dos governantes para seus bunkers de luxo. O povo seria deixado às cegas, acreditando na retórica da paz até o exato segundo em que o céu se iluminasse com o fogo da destruição final. Elias sentiu a traição como uma lâmina fria cravada no peito. Eles estavam vendendo milhões de vidas inocentes em troca de alguns minutos de vantagem logística para a fuga dos privilegiados. Ao tentar acelerar seus preparativos finais, Elias colidiu contra a burocracia do colapso planejado. As lojas agora limitavam as compras a quantidades irrisórias e os postos de gasolina operavam sob escolta policial rigorosa, alegando crises logísticas temporárias.
cada galão de combustível e cada saco de sementes tornavam-se troféus perigosos de conquistar em um mercado que secava. O racionamento disfarçado era a rede invisível se fechando sobre a população urbana, mantendo todos dóceis enquanto o tempo escorria. Elias trabalhava até a exaustão física total, mas o medo de falhar com sua família era o único combustível que o mantinha de pé. Ele era o profeta de uma tragédia escrita nos registros ocultos do Estado, que o mundo insistia em ignorar por puro conforto. O silêncio começou a ganhar uma nova forma técnica e sinistra no horizonte digital. Elias notou que a internet sofria apagões inexplicáveis em bairros específicos, começando pelas periferias e avançando para o centro. Eram interrupções seletivas, projetadas para isolar as comunidades e impedir a troca de informações que pudesse gerar revoltas ou fugas em massa coordenadas. O mundo digital estava sendo desmantelado peça por peça. Quando ele tentou acessar servidores internacionais, encontrou apenas telas estáticas e mensagens de erro genéricas. A cortina de ferro informativa estava descendo rapidamente. Elias percebeu que as comunicações de rádio seriam as próximas a morrer, deixando cada indivíduo sozinho na escuridão iminente, aguardando o impacto final que os líderes já sabiam ser absolutamente inevitável. O horizonte começou a assumir uma tonalidade antinatural, um roxo metálico que parecia sangrar pelas bordas das nuvens. Mas, ao ligar a televisão, Elias viu apenas um apresentador sorridente distribuindo prêmios fúteis. Essa dissonância cognitiva era o estágio final da mentira. Enquanto o mundo gritava que o fim estava próximo, as antenas mantinham a ilusão de um eterno presente. Elias sentiu um calafrio ao perceber que o silêncio dos líderes era, na verdade, um abandono total. Eles já não estavam mais lá. Os palácios estavam vazios e os discursos otimistas na tela eram apenas gravações programadas para manter as massas calmas até o abate. Ele compreendeu que não podia mais se limitar a proteger apenas a si mesmo. A culpa de possuir a verdade pesava mais do que qualquer viga de aço em seu abrigo. Elias caminhou até sua antiga estação de rádio amador, um emaranhado de cabos que cheirava a ozônio e poeira acumulada. Com mãos trêmulas pela adrenalina, ele começou a transmitir em todas as frequências. Não eram pedidos de socorro, mas a verdade bruta. Narrou as coordenadas dos bunkers da elite e expôs o pacto de partilha territorial que condenava nações inteiras. Sua voz viajava pelas ondas curtas, perfurando o bloqueio digital que já silenciara a internet. Era um ato de rebelião pura contra o sistema que o traíra e o descartara. O som de pneus esmagando o cascalho interrompeu sua transmissão. 2 utilitários pretos pararam bruscamente diante de sua varanda. Homens de semblante gélido, em uniformes táticos sem insígnias, desembarcaram com precisão letal. Eles eram os últimos cães de guarda de um estado fantasma, enviados para silenciar a última frequência de honestidade no país. Sua esposa gritou ao ver o brilho metálico das armas, o pânico rompendo a bolha de negação em que se refugiara por tanto tempo. Elias não parou de falar. Ele descreveu a chegada dos agentes em tempo real, transformando sua própria execução iminente em um registro histórico de como a tirania opera nos seus últimos instantes de existência. Antes que a porta pudesse ser arrombada, o mundo simplesmente se desligou. Não foi uma explosão ruidosa, mas um vácuo de energia que sugou toda a vida da rede elétrica. A luz da sala morreu, e lá fora, as luzes da capital desapareceram como se sopradas por um gigante invisível. Os agentes na varanda hesitaram, olhando para seus próprios rádios que agora emitiam apenas ruído estático. Naquele instante de escuridão absoluta, a verdade tornou-se inegável. Os líderes haviam partido, levando consigo a eletricidade e a esperança, deixando até mesmo seus carrascos para trás na escuridão rústica do campo. "Entrem! Agora!" gritou Elias, puxando sua esposa e os vizinhos que, atraídos pelo tumulto e pelo súbito breu, haviam corrido para sua propriedade. Entre eles estava o velho senhor Silva e a jovem família da casa vizinha, todos tremendo sob o céu que agora brilhava com trilhas de fogo descendentes, como cicatrizes rasgando o veludo negro da noite. O pânico era sufocante, mas a voz de Elias era o único farol.
Ele os guiou para o abrigo subterrâneo que todos haviam ridicularizado semanas antes. Enquanto a pesada porta de concreto era selada, as sirenes de defesa civil finalmente começaram a uivar lá fora. Um lamento tardio e inútil para todos aqueles que ainda estavam presos nas cidades. Dentro do abrigo, o ar cheirava a terra e concreto fresco. Elias olhou para os rostos pálidos ao seu redor, iluminados pela luz fraca de uma lanterna de emergência. Ele não sentia triunfo, apenas uma tristeza profunda pela humanidade vendida por moedas de conveniência. Mas havia também uma centelha de determinação. Eles eram as sementes da reconstrução. A guerra que começava não seria vencida com bombas, mas com a preservação da verdade. Eles sobreviveriam para contar como os líderes se calaram e fugiram enquanto o mundo conhecido queimava em silêncio absoluto. Elias subiu os degraus até a pequena fresta de observação reforçada. No horizonte distante, o primeiro clarão do impacto iluminou a terra com uma brancura cegante, revelando por um breve segundo a fragilidade de tudo o que construíram. Ele sabia que o caminho à frente seria brutal, mas enquanto houvesse alguém para vigiar e coragem para lembrar, a mentira estatal nunca teria a última palavra. A vigilância constante não era apenas um dever do passado, mas o preço real para a liberdade que teriam que reconquistar entre as cinzas do amanhã.